Pai do Senhor, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos e poder estarmos nesse momento para ler a sua palavra, né? E eu quero deixar Timóteo capítulo 3, versículo 2, que diz: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, quando nós vemos aqui a sutileza das ideologias contrárias à família, nós imaginamos muito na questão daquilo que está sendo lançado, né, após a Revolução Sexual e a questão da ideologia de gênero. Mas antes da Revolução Sexual e da ideologia de gênero, nós já percebemos como o pecado vem mudando as pessoas a cada dia, como a geração vem se multiplicando. E dentro da palavra de Deus nós já encontramos isso antes mesmo da Revolução Sexual, apesar que as coisas vão aumentando por causa da multiplicação, do ser humano. E as muitas visões, os muitos pensamentos vão aumentando. Então tudo isso corresponde a isso também. Mas ideologias contrárias também. Eu não vou falar de ideologias, eu vou falar aqui de uma forma em que o ser humano, o homem, contribui para a ideologia, para que aconteça contrário à família. Ou seja, o espaço dos homens dentro do contexto social histórico, daquele que tem fama, quando ele começa a ter fama, ou seja, quando ele começa a ter cargo, começa a ganhar dinheiro, fora ou não da esfera religiosa, ele começa a crescer o olho, a cobiçar e começa a desejar ter muitas mulheres. E isso é do ser humano, é o desejo do homem. Muitas das vezes a cobiça. Por quê? Por falta de ser fiel a si mesmo. Você não é fiel a si mesmo, como é que você vai ser fiel a Deus? E o homem caminha nesse caminho contrário à palavra de Deus. E a cada dia aumenta-se a questão contrária. Começa a fazer tudo errado. Muitas mulheres, e tudo começa a ser errado o que a palavra de Deus diz. E a palavra está reclamando para o seio da igreja para que isso não aconteça. Mas, deixando esse texto aqui, voltando para fora, o homem não ensina a mulher. O homem não ensina a sua namorada. Antes, ele se aproveita dela. Ele não ajuda ela a chegar nos céus. Ele atrapalha a vida dela. Muitas vezes ela não ajuda o seu marido a chegar no céu. Ela atrapalha a vida dele. E o que a palavra de Deus está focando aqui é que tenha cuidado para ser perseverante, para chegar até o fim, para entrar no direito da eternidade. As sutilezas sempre existiram e sempre vão existir, e aumenta a cada dia. E barreiras que vão estar quebrando, porque após a Revolução Sexual ficou mais fácil para o homem que desejava ter mulheres. Porque quebra uma ordem patriarcal. O pai passa a não ter mais aquela força que tinha. E os seus filhos começam a ficar fora do circo de família, da ordem familiar. E o lobo começa a fazer crawl. O desejo do homem de ter muitas mulheres vem a ele a se aproveitar da oportunidade. Ele se torna esse próprio lobo. Como a Bíblia diz, às vezes vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos. São pintados por fora, mas por dentro é um verdadeiro sepulcro. Pensamento do homem para quebrar, acabar com a família. Ele próprio sendo usado pelo espírito da cobiça, ele passa a fazer isso, porque vive em um mundo de pecado. Então, Provérbios
5:18 vai dizer: seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E muitas das vezes, a mulher da sua mocidade, que você vai assumir um contrato, a lei do casamento com ela, vai confirmar que vai viver com ela até o fim, ela não é mais a mulher da tua mocidade. Mas você assumiu o contrato, deve saber que deve cumprir. Porque entre os dias de se conhecer, até os dias de aliança, até o dia do casamento, é tempo suficiente para você pôr as coisas em ordem. Colocar tudo em ordem, saber quem é quem. Se você fuma, se você bebe. Então tudo isso é o projeto da família de Deus. Então quem constrói a família é o homem. Se você não é homem suficiente para fazer isso, por isso muitas vezes dá errado. Por quê? Porque não somos instruídos. A própria instituição cristã muitas vezes não ensina o jovem. Tem ensinamento depois que você casa. Depois que você casa, que você vai instruir o menino, o jovem para o casamento, já é tarde. Falar dessa relação, dessa intimidade, dessa construção de namoro após o casamento, após eles terem se conhecido e cometido o ato, perder a bênção primária, aí já é tarde, né? Então as sutilezas, elas começam aí, com o homem, o próprio homem enganando a si mesmo e enganando o ser mais fraco por pensamento, porque não existiu um diabo na época de Lúcifer para incentivar ele à maldade. A maldade estava no coração dele e ele usou daquilo do seu coração, do seu pensamento, e por se achar num grande comércio, como ele vinha fazendo e convencendo os anjos, e o seu comércio já estava grande, que Deus disse assim: na multiplicação do teu comércio, encheste o teu interior de violência e pecaste. Então, o ser humano, ele é esse, que inventa, que está perdido no tempo sem Deus, e diz não ser homem e não ser mulher. E diz que vai casar, vai procurar prazer em uma pessoa do mesmo sexo. Então, de onde vem a revolução? De onde vem a ideologia? Vem do pensamento do homem, que é mau, desde que nasce. E Deus preparou o inferno para aqueles que se transformam em pessoas malignas, em pensamentos malignos, e se faz iguais a Lúcifer no seu pensamento, na sua mente, e escreve roubando o texto da palavra de Deus e diz que pode acontecer coisas mentirosas. E aí parte a ideologia de gênero de homens que não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque o homem deseja, desde o princípio, a história conta dos homens e como eles viviam e coabitavam com as suas mulheres. Os próprios judeus, e quantas mulheres eles tinham, e por que tinham? Porque eram cobiçosos, ou porque o seu desejo de ter uma mais bonita que a outra, como diz a lei, ou como diz as escolas nos tempos de Cristo. Algum dos mestres dizia que se achasse uma mais bonita do que a sua, poderia deixar a sua para arrumar outra. Então isso é do homem. Isso é do próprio homem sem Deus, do homem caído, do homem que não tem o conhecimento e não é homem para assumir. E a geração continua, a geração tem continuidade, vai aumentando, porque o comércio que é bom e que dá resultado, aquele comércio tende a crescer. Então, se essas práticas favorecem o prazer do homem, deixa o homem dentro daquilo que a sua mente corrompida imagina, como está escrito em Romanos,
capítulo 1, então ele vai se corromper, ele vai procurar um meio para que ele ache um meio para fazer isso. E como não é só as pessoas de um nível baixo, as pessoas de um nível maior em conhecimento vão querer fazer isso. Então vão criar uma lei para favorecer o seu ato, o seu desejo carnal. E aí surgem as ideologias, e aí surgem as revoluções para dizer que o homem pode fazer isso. E aí esquece de Provérbios 18, que vai dizer: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja abençoado o teu manancial e alegra-te com ela, que é a mulher da tua mocidade. Mas a corrupção, o desejo na mente do homem caído foi grande, porque pelos olhos ele vê outra, um corpo mais belo. Não é gostar, não é amar. É o desejo do espírito da prostituição na vida do ser humano que vai fazer ele pecar, que vai fazer ele aflorar, incentivá-lo, porque ele está vendo. Então é dele, é do próprio homem. Mas tem ajuda? Tem. Por quê? Porque tem quem ofereça. E às vezes você compra onde é mais barato. E você não vai comprar dentro de uma instituição religiosa que tem preço. Que o sangue de Jesus foi derramado. E que você está diante da palavra, do caminho da verdade, daquele que morreu por você. Você vai comprar onde? No mundo. E muitos jovens saem do preço de comprar o ouro purificado e vai comprar as bijuterias que estão lá no mundo e vão usar daquilo que não é lícito e que não é verdadeiro no seu coração, mas é um desejo. E aí o mundo é multiplicado com filhos da desobediência. E a geração vai passando, e isso vai ficando normal. E chega a revolução sexual, onde parece que tudo, parece que a instituição divina de Deus é como se não existisse. Mas você que é jovem, ou você que está divorciado para casar, busque daquilo que é puro, que está lavado e remido no sangue de Jesus, para continuar a sua história. Pague o preço, espere no Senhor, porque o mundo te dá de graça e te oferece muitos pratos. Mas depois vem a contradição e você não suporta. E aí você se perde. E fica você perdido, seus filhos perdidos e sua história em vão. E você foi feito por Deus para construir este mundo, ajudar a construir, dar testemunho e deixar legado de que o caminho de Deus, ele é bom. Então medite. E se você é jovem, procure. Provérbios vai dizer, 17 vai dizer que saciar-se com a mulher da tua mocidade, ou seja, beber da água da tua cisterna, do teu poço, porque ela é tua, não é do outro. E não vá buscar na fonte do outro aquilo que não é que é do outro. É roubo buscar na cisterna a água do poço do outro. Está falando do amor que existe dentro da mulher, esse poço profundo. E o homem vai lá buscar dessa água preciosa, tentando matar a sua sede, saciar-se do prazer. E após volta vazio,
porque ele não entende de onde vem, como é que sacia e como é que ele se completa. E nunca dá certo, porque é um roubo beber água da cisterna do outro, ou das correntes do poço do outro, ou sair à rua, como diz a palavra, buscando ou divulgando aonde tem ou aonde pode se achar, oferecendo-se, deleitando-se na alegria do mundo. Então, é por isso que a palavra vem dizer em Timóteo 3:2, falando para aqueles que são professores, ensinantes, têm cargos importantes na igreja, que é o presbitério, para que ensine as mulheres, ensine os jovens, seja apto para ensinar. Esteja pronto para ensinar a palavra de Deus, porque ela é a espada que corta as raízes do mal. Ela é a espada que divide a alma e o espírito da imundícia do pecado, separa-os e lava-os com o sangue de Cristo. E seja apto para falar de Deus, para ensinar aquilo que está na palavra, mas que está vendo no mundo. Então essa revolução sexual e muitas outras que vai aparecer, nós precisamos cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças. Não é que eles não, o seu ensino, você vai ensinar e vai ver que os seus filhos até se corromperam, mas você ensinou, está guardado. É preciso entender. Eu oro, quem cura é Ele, mas eu oro. Estou pronto para orar por você. Né? Estou pronto para te ensinar a palavra de Deus, mas você quem vai obedecer. E a graça quem dá é Ele. Então seja apto para, nesse contexto social, histórico, trabalhista, religioso, social, cultural, você colocar a espada do Senhor no meio. O que não convém, ela divide, ela separa. Então, a sutileza, o que está contrário à família, nós percebemos no mundo e percebemos também na nossa vida. Como vem a cultura humana, como vem o ser humano a cada dia. Como é que ele vem fazendo, como é que ele vem mudando os princípios bíblicos. Como é que ele vem casando. E isso vem se multiplicando, não é só nas grandes cidades. Se multiplica no tempo rural, fora dos grandes centros urbanos também. E sempre foi. E é preciso homem ter cuidado, que a palavra de Deus vai dizer que é necessário que o jovem entenda, que o homem entenda a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Se você gostou, curta, se inscreva e que o Senhor nos ajude cada dia mais.